Olá! O conteúdo que você vai acompanhar a seguir foi gravado durante o Agitech Meeting, evento que reuniu líderes, especialistas, empreendedores e produtores rurais, além de outros agentes do ecossistema, para discutir o tema Agro em Movimento, Intersecções e Oportunidades. Prepare-se para acompanhar o conteúdo compartilhado na arena do PwC Agitech Innovation, no palco Inovação na Prática. O impacto da parceria tripartite entre a Abiov, CropLife Brasil e Já Entendi Agro na capacitação da mão de obra rural é o tema deste momento. Representantes da startup e das entidades parceiras apresentam suas contribuições e experiências, destacando a importância da atuação coordenada para enfrentar o grande desafio de qualificação de pessoas na base da pirâmide do agronegócio. O debate também explora oportunidades futuras e o modelo de negócio estruturado para sustentar essa colaboração inovadora. Para moderar essa conversa, convido ao palco Michel Franco, coordenador da comunidade de startups aqui do PwC Agitech Innovation. E temos a honra de receber como convidados Gladys Mariotto, CEO e cofundadora da Já Entendi Agro, Bernardo Pires, diretor de sustentabilidade da Abiov, e Cláudia Quaglierini, líder de sustentabilidade e boas práticas da CropLife. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Como a Clara já falou, eu sou coordenador da comunidade de startups aqui no PwC Agitech Innovation. Então, eu sou responsável aqui tanto pelas nossas startups mesmo, por liderar a comunidade aqui, e também atuo com algumas entregas relacionadas a buscas por tecnologia, mapeamentos de tecnologia, contribuindo para a jornada das corporações aqui, tá? Hoje a gente vai contar um pouco mais sobre essa parceria que foi anunciada recentemente. A Associação Brasileira de Óleos Vegetais, a Abiov, e a CropLife Brasil são oficialmente parceiras da Já Entendi Agro na qualificação de agricultores e aplicadores de defensivos agrícolas. E tem a meta de impactar aí milhares de produtores e trabalhadores rurais nos próximos anos. Então, Gladys, Bernardo e Cláudia, muito obrigado pela presença de vocês. E para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Gladys, se você puder puxar essa fila. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer muito o convite para a gente colocar à disposição também do público, de forma geral, a nossa colaboração tripartite e essa parceria que é tão importante, tanto para nós, quanto eu acho que para a comunidade do agronegócio, de forma geral. Bom, eu sou a Gladys Mariotto, sou uma das fundadoras, sou CEO da Já Entendi Agro. A gente nasceu aqui, né? Então, a gente sempre fica muito orgulhosa de ser lembrado, de lembrarem da gente, principalmente chamarem a gente para participar de momentos tão importantes quanto esse. Agradeço muito a participação de todos vocês e a gente vai ficar depois, no final, com a oportunidade de responder perguntas e bater um papo mais informal. Boa tarde, eu me chamo Bernardo Pires, sou representante da indústria brasileira, da Associação Brasileira das Indústrias. Tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, 5 anos aí no setor de papel e celulose, estou há 15 anos trabalhando no setor de grãos, né, na soja, principalmente. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, a PwC, é um prazer estar aqui novamente no Hub. Sou Cláudia Quaglierini, sou engenheira agrônoma de formação, e represento a parte de liderança de sustentabilidade e boas práticas agrícolas para a CropLife do Brasil. A CropLife, para quem não conhece, é a associação do agronegócio, né, composta por 54 associadas de defensivos químicos, biológicos, sementes, germoplasma e inovação. E a gente sabe que esse acordo tripartite ele já nasce com um potencial gigante de impactar milhares de produtores, como a gente disse, pelo número que essas empresas, a CropLife Brasil e a Abiov, representam. Então, para vocês terem uma noção, a Abiov representa mais de 20 empresas que correspondem a 70% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil. E a CropLife Brasil hoje representa 52 empresas desses 4 setores que a Cláudia falou, germoplasma, biotecnologia, defensivos químicos e bioinsumos. E aí, para a gente começar, de fato, esse papo, eu queria entender, além da representatividade de vocês, a própria credibilidade que existe no trio, né? Qual é a contribuição específica de cada um dos parceiros para essa iniciativa? Então, aí, se o Bernardo puder puxar essa agora. Bom, perfeitamente.
A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela congrega aí aproximadamente 70% do poder de compra e financiamento de grãos no Brasil, 50% da produção de biodiesel e aproximadamente 90% da produção de óleo de cozinha. Nós, no ano passado, exportamos 60 bilhões de dólares, complexo de soja, grão, farelo e óleo, dos quais 10 bilhões de dólares para o mercado europeu. E por que eu dou ênfase para o mercado europeu? Porque é um mercado hoje que exige um produto com rastreabilidade, de origem sustentável, e não é de hoje, há pelo menos 40 anos esse consumidor demanda, inclusive está disposto a pagar a mais por um produto de origem sustentável. Então, na associação, nós temos programas já de 2 décadas de compra e financiamento de grãos com desmatamento zero na Amazônia, como a moratória da soja, protocolo de grãos do Pará e Mato Grosso e Rondônia, agora em breve. Nós temos 4 mil pontos de coleta de óleo de cozinha para reciclagem em sabão biodegradável, tintas, vernizes, principalmente biodiesel, e assim como a embalagem PET. E hoje, né, o nosso carro-chefe é falar aqui para vocês do programa AgroPlus, que era oriundo do Soja Plus, mas a gente abriu para outras culturas, e esse programa AgroPlus, ele é atualmente o maior programa de gestão da propriedade rural privado do Brasil. Nós atendemos aí quase 10 mil fazendas em 14 estados. Semana passada ampliamos para o estado de Santa Catarina. E é esse que é o objeto da parceria tripartite. E eu comecei falando dessa demanda internacional por produtos sustentáveis para você entender o contexto. O AgroPlus é um programa de melhoria gradativa e contínua dos indicadores socioambientais das propriedades rurais. Temos aqui alguns parceiros, como o IBS, que implementa o programa nos estados, e assim como a Já Entendi Agro e agora a CropLife. Esse é um programa onde os produtores eles normalmente ficam muito satisfeitos porque eles recebem assistência técnica e capacitação gratuita, com material de alta qualidade, afinal de contas já são 15 anos de programa, né? Para melhorar seus indicadores socioambientais, regularizar suas propriedades, do ponto de vista ambiental e de construções rurais. Ou seja, nós blindamos os produtores rurais contra multas e autuações. E eles se preparam para atender qualquer tipo de certificação, seja exigida pelo MAPA ou em nível internacional. Em várias frentes, na parte de responsabilidade social, nós sabemos que boa parte das fazendas do Brasil no seu entorno tem comunidades tradicionais, como terras indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, assentamentos de reforma agrária, e precisa minimizar esses conflitos de interesse pela terra. A parte de gestão econômica, para mim, é mais importante, que quando o produtor está bem economicamente, ele que nos chama para fazer a regulação ambiental e social, né? Oferecer dignidade e qualidade de vida nas fazendas. Nós aplicamos um checklist de 270 indicadores, 30 deles relacionados aos direitos humanos, principalmente direitos das mulheres e dos jovens nas fazendas, nesse mundo ainda rural vergonhosamente machista. Então, nós quebramos esse paradigma também, perguntando para os produtores, alguns se ofendem, mas a gente vai quebrando esse paradigma, né? Se as mulheres e os homens que desempenham a mesma função recebem o mesmo salário, se elas têm a possibilidade de mesma ascensão hierárquica, assim como os jovens, né? Então, fico muito feliz de estar até compartilhando esse painel com 2 mulheres. Além disso, nós também trabalhamos toda a parte de saúde e segurança ocupacional, a NR31, né, trabalho em altura, ambientes confinados, né, NR33, NR35, e adequação ao Código Florestal. Parte de agricultura regenerativa, sistemas agroflorestais, recomposição, quando precisa, né, de APP e RL. Então, esse que é o nosso métier no dia a dia. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais o programa, fico aqui à disposição, mas tem agroplusbrasil.com.br, o site. É um programa de 15 anos, já de muito sucesso. E para quem tem mais idade, assim, já passou dos 50 como eu, vocês se recordam bem que até a década de 80, nós tínhamos hemateres muito eficientes, né? No Brasil, Emater, Minas, Paraná, e hoje praticamente elas foram sucateadas. Então, a indústria, o setor privado, precisa, de fato, assumir um papel para oferecer essa capacitação gratuita no campo. E tudo começa pela capacitação para assistência técnica. Esse que é o grande segredo da gente poder evoluir na agricultura brasileira. Vou ficar por aqui pelo momento. Obrigado. Então, falando um pouquinho sobre o que é, né, o programa da CropLife chamado Aplicador Legal, em dezembro de 2021,
o Ministério da Agricultura, né, ele fez um decreto onde todo o usuário, né, de defensivos químicos e biológicos, ele precisava ser treinado e certificado. Para assim, para simplificar, né, aqui para vocês, o que seria uma carteira de motorista para o aplicador, né? E aí esse decreto, né, ele foi feito um acordo com a CropLife e outras entidades, né, a CropLife representando aí as indústrias, que trouxesse esse treinamento, né, que colocasse ele a campo e primeiro montasse o treinamento. Então, nós fizemos a primeira etapa de montar todo o conteúdo programático de acordo com a determinação do mapa, e aí nós vamos um pouquinho além, a gente resolveu fazer até um conteúdo programático um pouco mais extenso, que trouxesse tudo que é necessário que o agricultor saiba no campo, né, o aplicador, o usuário. Então, né, de como ele faz uma colocação correta de um EPI do equipamento, né, de proteção individual, o cuidado que ele tem que ter numa aplicação com polinizadores, o cuidado também com água, o uso correto do produto, né, que é tão importante para nós, né, o uso correto e seguro dos defensivos químicos e biológicos, isso, né, que a indústria traz, assim, né, com tanto primor, né, levando sempre essa informação ao campo, e outros, né, tantos módulos a mais. E a gente tem uma missão com o mapa determinou o número, né, no começo você falou, Michel, são 2 milhões de aplicadores, né, de defensivos, então é um número muito grande, né, e a gente precisa levar essa informação ao campo. Nós já levamos isso, mas aí quando você tem aí uma normativa, né, um decreto que fala, olha, isso é obrigatório fazer, isso ganha até um peso maior. E essa necessidade. E a gente vê isso com muito bons olhos, porque a informação que a gente leva para o campo, ela é contínua, ela nunca vai parar. A gente tem que estar sempre levando, e como são empresas de inovação, os produtos também vão se modificando, então cada produto que chega no campo, ele tem uma bula diferenciada, ele tem um novo método de aplicação, e assim também como as empresas, né, de maquinário, elas também mudam, né, as formas de aplicação. Então você tem um pulverizador costal, você tem um trator, você tem um autopropelido, você tem drones agora, né? Então também os drones já fazem parte de um uso correto e seguro de formas de aplicação. Entre parênteses, o drone ele ainda não está, né, nesse decreto, ele vai entrar um pouquinho mais para frente, porque são algumas regras diferenciadas. Então, e esse treinamento, ele foi todo desenvolvido e escrito por profissionais, por pesquisadores, né? A gente tem parceria com a Embrapa, universidades, nós temos a Exalc, a UFV, nós temos a UFC, tem, né, a Unesp, vários, né, pesquisadores envolvidos, né, para estarem fazendo esse treinamento da forma mais prática e mais didática possível para o entendimento, né, de todos. E esse treinamento, ele é só para aplicador? Não, a gente tem convidado toda a comunidade para fazer. O quê? A comunidade o quê? Pessoas que não trabalham com agro, pessoas também que estão próximas ao agro, aí você chega numa propriedade, né, Bernardo? Trabalha a família inteira, né, no agro, e às vezes não tem o conhecimento de um detalhe super importante, a colocação de uma proteção individual, né? Ou o descarte da embalagem, né? Então tudo isso precisa saber, porque assim, não é só o usuário, mas todo o entorno. E aí quando assim, e para a comunidade em geral, porque assim, as pessoas fazem muitas críticas. Então, a partir do momento que você sabe o que está acontecendo, você muda a sua crítica. Você pode fazer uma crítica super construtiva. Olha, eu entendi, eu vi que você faz errado, né? Ou você começar a entender, nossa, eles fazem certo, eu tinha uma visão errada do que é o agronegócio. Então, a gente quer expandir esse treinamento aqui para todos, né? E qual foi a melhor forma que nós chegamos, né, para fazer um treinamento? Quando você fala de um público de 2 milhões de pessoas ou mais, você tem que ter uma escalabilidade. E você também vai atingir públicos de diferentes faixas etárias, né, de diferentes níveis de entendimento. Então, qual era a melhor forma da gente traduzir um treinamento complexo, né, denso, de 12 módulos, para uma forma de que ela fosse muito fácil e compreensiva pelo campo? Aí, eu convido a Gladys para contar, né, como é que eles transformaram esse treinamento aí de uma forma prática, né, em videoaulas e de uma forma acessível, que em 3 horas e meia você contempla esse curso. Passo para você, Gladys. O meu tá ligado. Obrigada, Cláudia.
Então, vocês devem imaginar, né, a importância dessa parceria nossa, né, e como a gente está satisfeito de fazer parte desse trio que vai levar um conteúdo tão importante para o campo, né, chegar em 2 milhões de pessoas, né, e isso, na verdade, a gente pensa em 2 milhões de pessoas diretas, mas diretamente acho que é muito maior o nosso impacto, e nesse sentido, vocês viram, né, o tamanho da Abiov, o tamanho da CropLife e o quanto a gente se sente honrado com isso. E eu acabei não falando no início, mas a gente tem uma metodologia e uma tecnologia desenvolvida especialmente para pessoas de baixa escolaridade. A gente não fala só com pessoas de baixa escolaridade, mas como o desafio das pessoas de baixa escolaridade e pensar que a grande maioria do campo ele é composto por pessoas de baixíssima escolaridade, a gente acaba reforçando um pouco mais essa parte da gente ter essa metodologia e saber conversar com essas pessoas. A gente teve já a oportunidade de trazer resultados muito importantes para grandes empresas e a comprovação de que essa metodologia no campo realmente faz sentido. E aí, essa parceria foi organizada, foi costurada pelo meu sócio, pelo Maurício, né, que ajudou muito a gente nisso, que fez toda a conversa, né, começando pelo Bernardo, chamou a Cláudia, e isso foi muito importante, porque acho que uma parceria como essa, desse tamanho, né, e duas instituições tão fundamentais para o agronegócio confiarem numa startup, né, eu acho que isso é um marco de desenvolvimento, de abertura de novos mercados, de abertura dos olhos do agronegócio para a tecnologia, né, e para esse olhar diferenciado para a base da pirâmide que a gente tanto preza. Legal. Então, vocês escolheram um desafio simples, né, de ser resolvido, que é a capacitação da mão de obra no campo. Eu acho que todo mundo sabe que esse é um dos maiores, se não o maior desafio hoje, é a capacitação da mão de obra, a própria mão de obra capacitada. E eu queria saber especificamente do Bernardo e da Cláudia, e aí se você puder puxar dessa vez, Cláudia, mas como você enxerga que essa união ajuda vocês a enfrentar esse desafio e se trabalhar em conjunto, de forma mais organizada, também contribui para isso, assim, o que você enxerga nesse sentido? Então, a gente tem, né, o número, a gente fala mais de 2 milhões e ninguém quer fazer nada sozinho, pelo contrário, né, a gente quer estar nessa união. E realmente, né, graças aí ao suporte do Maurício, né, que fez esse contato, né, que a gente nos aproximamos, né, Bernardo, porque também somos da mesma área em entidades diferentes e nós, como CropLife, como associação, a gente, né, não vai ao campo, né? O agricultor ele é o cliente das nossas associadas. Então, as associadas fazem essa parte, mas a gente sabe que precisa sempre de muito mais. Então, aí a parceria com a Abiov é justamente isso, né? Com o AgroPlus+, eles estão ao campo, eles estão bem lá na ponta e também o treinamento, né, possa ser também ministrado pela equipe, também em conjunto conosco, então a gente ganha essa escalabilidade. E levar informação para o campo, gente, contínua, a gente não pode parar. E quanto mais pessoas unidas, né, quanto de mãos dadas estivermos, mais a gente alcança isso, e a gente sabe aí da confiabilidade do programa, né, os números que a AgroPlus tem, então, para contribuir conosco, né, Bernardo? Perfeitamente. Eu, como sou engenheiro, eu gosto de mostrar o cenário geral para a gente afunilar, né? E aí vocês entenderem a grandiosidade do desafio. O Brasil tem 851 milhões de hectares, 8,51 mil quilômetros quadrados, dos quais 63%, de acordo com dados do INPE, MEP Biomas, ainda está coberto de vegetação nativa, né? Só a Amazônia tem 420 milhões de hectares, metade do Brasil, ainda tem 82% de vegetação nativa, 50% do Cerrado, 30% da Caatinga, 20% da Mata Atlântica, 90% do Pantanal perfazem esses 543 milhões de hectares de vegetação nativa. E tem 90 milhões de hectares de agricultura. Mais ou menos 10, 11% do nosso território é agricultura. Mais 25% de pecuária, então
o Brasil utiliza 35% do seu solo para agropecuária. Isso credencia o Brasil como a maior potência ambiental do mundo. Só existe um país no mundo que tem mais vegetação nativa que o Brasil, que é a Rússia, com 700 milhões de hectares, mas são florestas coníferas, pinos e tal. E o Brasil tem, hoje, nós passamos há 3 anos atrás, a Índia e a União Europeia em potência agrícola, somos a terceira potência agrícola do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, e vários produtos na frente deles, como a própria soja. E aonde eu quero chegar? Nesses 90 milhões de hectares, são ocupados por 6 milhões de fazendas, de acordo com os dados do SICAR. Dessas 6 milhões de fazendas, as associadas da Biov compram soja de aproximadamente 400 mil fazendas. Eu represento aqui 6 das 10 maiores empresas do Brasil, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, COF, Amage e outras mais 15. Para vocês entenderem, dessas 400 mil fazendas, pode ser que nós tenhamos aí 6, 7 milhões de aplicadores de herbicida. Então, estamos falando de um desafio de atender e capacitar 1/3 desses aplicadores. Então, eu quis trazer cenário Brasil, ocupação do solo, agricultura, soja, e aí aonde que nós nos encaixamos. Porque aí fica muito mais fácil visualizar, né, do que só trazer um número. E eu espero que esse é um programa de assistência técnica, capacitação, ele dura décadas, né? Nós estamos aqui há 15 anos na estrada, e eu tenho certeza que é um aprendizado constante, e vários de vocês que estão aqui nos assistindo possuem a possibilidade de participar e de nos apoiarem nesse desafio hercúleo. Obrigado. Excelente. E aí, para Gladys, eu sei que o core de vocês já é essa capacitação da mão de obra, né? Algo que vocês fazem, então, capacitar a base dos produtores, dos fornecedores, dos associados, dos funcionários, inclusive. Isso é o que o principal motivo, né, dessa parceria. Mas eu queria que você falasse para a gente também que outras oportunidades você enxerga que essa parceria se abre para vocês, né? Como já entendi também. A gente tinha um forte desejo de trazer para a nossa capacitação o foco da consultoria e principalmente desse braço de estar lá no campo e fazer chegar, além do nosso treinamento, chegar essa participação que a Biov tem tão forte com o AgroPlus. E aí o AgroPlus é o nosso braço escalável para trazer a capacitação do campo, né? A gente vai levar isso com tecnologia, a gente vai trazer isso de uma forma mais fácil, de uma forma que a gente trabalha com neurociência e que a neurociência ajude essa retenção dessas pessoas, que eles consigam assimilar todo o conteúdo, mas esse braço da Biov e da CropLife para nós está sendo fundamental. Quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas no agro, a gente conversou inicialmente com 200 agricultores, 80 propriedades rurais, a gente viu a importância da capacitação, mas o quanto a capacitação não era colocada para a parte operacional, né? E o quanto eles tinham rejeições às novas tecnologias. E se a gente vai ter que melhorar os nossos indicadores socioambientais, é por meio da tecnologia que isso vai acontecer. Então, um pouco da nossa luta também com eles é isso, né? De a gente ajudar a assistência técnica a levar argumentos para essas pessoas, né? Argumentos de que a tecnologia vai trazer bons indicadores, principalmente para a União Europeia, né? Né, Bernardo, que eles cobram tanto da gente, eles fazem pouco, mas cobram muito da gente, né? E que a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, a gente também precisa contar que a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente tem demandas importantes, por exemplo, eu vejo com material didático nas escolas, onde o agro é demonizado, onde a gente, né, se a gente digitar lá o que o agro faz pelo bem-estar e pela natureza, a gente vai ver que eles deturpam, né, toda essa contribuição. A gente está alimentando todo mundo da forma mais eficiente possível, e nesse sentido a gente está lutando muito também para colocar
aos poucos, dentro dos nossos treinamentos, essa nova visão, né, do quanto a gente é importante e o quanto a gente está fazendo de tudo para que esses indicadores sejam mais fortes. A gente tem no nosso aplicativo uma tecnologia que ajuda a demonstrar o impacto socioambiental que os treinamentos vão apresentar para cada uma das áreas que a gente capacitar. Então, 2 milhões de pessoas trazendo dados para a gente vai ser um resultado muito importante e espero o ano que vem estar aqui para contar como é que foi. A gente, enquanto estava conversando sobre o painel, né, a gente falou que quantas pessoas? Fala alguns milhares, centenas de milhares, mas o potencial nos próximos anos, num curto prazo, se a gente pensar em 5 anos, é de alguns milhões mesmo de pessoas impactadas pelo programa, né? Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, e aí eu gostaria que vocês já separassem as perguntas que vocês querem fazer para a Gladys, para o Bernardo e para a Cláudia. E aí a gente pensando aqui no Hub de Inovação, né? Eu queria entender um pouco sobre o modelo de negócio dessa parceria. O que vocês imaginam pensando tanto em modelo de negócio, modelo de receita? Quem gostaria de começar, Bernardo? É importante esclarecer os números também, porque esse programa que eu coordeno em nível nacional, que é o Agro do Plus, que é até de 10 mil fazendas quase em 14 estados, ele é um programa de assistência técnica in loco, onde você faz visitas individuais nas fazendas, essa assistência técnica tradicional, né? Mas nós temos acesso a 400 mil fazendas, porque nós compramos diariamente grãos de 400 mil fazendas. Uma ferramenta importantíssima para nós fazermos esse teste para dar escala e repassar essa informação, essa capacitação para 400 mil, 500 mil fazendas e aí atender, de fato, milhões de funcionários, né, que aplicam herbicida, e não só herbicida, mas que trabalham no dia a dia nessas propriedades rurais. Mas no foco da parceria, de fato, aplicação de herbicida. Um outro número que eu acho que é bem importante frisar para vocês, eu lembro que há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos 1 milhão de hectares de sistemas agroflorestais. Hoje já passa de 20 milhões de hectares de sistemas agroflorestais. Estamos engateando também na agricultura regenerativa. Provavelmente daqui a 10 anos, se a gente voltar aqui, vai ter uma área muito significativa de agricultura regenerativa, assim como crédito de carbono. E qual é, talvez, a grande solução hoje para você ter capacitação em larga escala? É uma ferramenta como a Gente Entende Agro, que dá uma possibilidade de informação teórica, mas de muita qualidade, que você pode, inclusive, auditar por amostragem, para ver se realmente ela foi eficiente, mas tem se mostrado uma ferramenta poderosíssima. E com as ferramentas que nasceu aqui, onde nós estamos agora, né, você consegue, então, dar escala. Há pouco tempo atrás, há 10, 15 anos atrás, era inimaginável você atender sem ter tecnologia, porque vocês são frutos da tecnologia. E a gente tem que usar isso a favor para capacitar esses milhões de brasileiros que estão no campo. E muitos deles, como a Gladys até comentou, com baixa educação. Eu estive recentemente, por exemplo, na IBA, lá, que é a Associação de Produtores do Oeste da Bahia, poderosíssima, eles são o 5º maior produtor de soja do Brasil. Vários produtores estão contratando ex-presidiários, porque não tem trabalho na zona rural mais. Então, além dessa capacitação, ainda uma questão de educação, de treinamento, para trazer de novo essas pessoas para dentro do processo produtivo. E aí, como nós estamos pensando, nós assinamos um termo de cooperação, foi amplamente divulgado na mídia, né? Nós vamos alocar recursos, né, que ainda estão sendo avaliados, porque tanto na Biov quanto na CropLife dependemos de uma aprovação da Assembleia, que tem a participação dos presidentes das empresas. Isso vai ser submetido em fevereiro do ano que vem, mas já estamos com um planejamento de colocar volumes significativos. Inicialmente, uma parceria que seria feita no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é muito um case de sucesso, porque dessas 400 mil fazendas de soja, tem 130 mil no Cerrado, 40 mil na Amazônia
e mais de 100 mil no Rio Grande do Sul, no Pampa, e que trabalham com agricultura familiar, predominantemente. E aí ampliar São Paraná, Santa Catarina e subindo. Então, são cases, né, que a gente vai aumentando gradativamente conforme o sucesso. Né? Vlad, se você quiser também trazer o seu ponto de vista. Eu acho que quanto ao modelo de negócio, para nós o interesse maior, é lógico que existe o interesse da estrutura que vocês vão aportar na gente, mas principalmente a parte da gente conseguir levar assistência técnica com a nossa metodologia para o campo. Eu acho que esse é o nosso maior valor, sem dúvida nenhuma. O agricultor vai ter isso graciosamente, né? Então, isso também é um valor muito importante que acaba tendo um impacto socioambiental importantíssimo e a gente fica muito orgulhoso de conseguir levar isso de forma, né, gratuita principalmente para os pequenos, né, que eles têm tanta dificuldade e muitas vezes a capacitação, eu vi no painel anterior, eles estavam falando que quando o pequeno agricultor consegue ter um pouco mais de reserva de caixa, ele, no lugar de fazer uma capacitação melhor, ele investe em insumos, achando que quanto mais insumo, mais ele vai conseguir ter de retorno. E, na verdade, a gente consegue mostrar até que não, né? Que eles conseguem ter maior lucro colocando menos insumos. Então, olha só que legal que a gente vai conseguir fazer. Antes de passar para você, é muito importante o que foi dito agora pela Gladys. Tudo que eu comentei com vocês, o treinamento, a capacitação, a assistência técnica, o material que é levado nas fazendas, né? Kit de primeiro socorro, kit de placas, vários manuais, né? É 100% gratuito. Tudo financiado pela indústria brasileira, em prol da melhoria da educação no campo, da capacitação como um todo no campo. Para nós também, como um modelo de negócios, é inovador, porque a gente vai estar levando a informação ao campo, que já se leva, mas de grande escala, e num formato totalmente diferenciado. Porque a gente está, né, falando sempre de modernidade, inovação, e hoje você falar para um agricultor, né, para ele chegar em casa, para ele abrir um computador, para ele entrar, né, para ele ler um material, para ele receber um livro, que seja, ou para ele, né, se conectar numa aula online e ter que assistir à noite, né, horas, a gente sabe que isso está cada vez mais difícil. Né? Então, assim, a gente tem que levar essa praticidade para o campo, mesmo com problemas de conectividade, né, mas que ele passe, né, a ter na palma da mão, que é no celular, que ele consiga assistir a videoaula no celular. Porque, assim, além de ser, como o Bernardo falou, o curso é totalmente gratuito, a gente criou uma plataforma dentro da Crop Life, e ele pode acessar gratuitamente, ele vai baixar o curso em qualquer plataforma, seja, né, iOS ou Android, e ele vai estar lá assistindo e não necessita de conectividade. E ele vai poder estar fazendo o curso da forma, né, que ele quiser, ele tem o tempo dele para ele fazer, né, e a gente também, pelas pesquisas e todo o projeto que a gente tinha feito anteriormente, a leitura está ficando muito mais difícil, e a gente trabalha com um público muito grande. E a metodologia que a Já Entende traz é justamente isso. Eu falei até isso de manhã, na palestra de manhã, porque um agricultor me perguntou, né, como é que é o curso? Aí eu falei assim, então tem o vídeo, né, então a Gladys vai explicar bem melhor, mas tem uma pessoa falando, né, tem um ator falando, tem um desenho passando, então a interatividade que ele tem é muito grande, então facilita. Então, o melhor modelo para nós é levar essa facilidade, né, para o campo, levar o entendimento do que está sendo feito para o campo, é o que é muito importante para nós. Eu acho que complementando, né, respondendo a pergunta que você teve hoje de manhã, a metodologia da Já Entendi é o resultado da minha tese de doutorado em neurociência e cognição, e o fio condutor, assim, das 300 páginas que eu tive que escrever, é assim, o cérebro precisa ter
um descanso, tá? A gente não pode sobrecarregar o cérebro com muitas informações. E quando a gente fala de pessoas de baixa escolaridade, pessoas de nível operacional, aquela pessoa que passa o dia inteiro ali no braço, né? E de repente você muda o universo dela e quer que ela passe para um conteúdo abstrato, porque educação nada mais é do que abstração, né? Sendo colocada para dentro do cérebro da pessoa. Então, a gente tem formas de colocar forças em áreas diferentes do cérebro a cada momento. Então, é esse jogo cerebral que faz com que o conteúdo fique mais fácil, né? Com mapas mentais, com vídeos, com ilustrações, com animações, com a cabeça humana, né? Tudo isso. Então, eu acho que é isso, é economizar energia cerebral, porque, para quem não sabe, o nosso cérebro consome 20% da nossa energia, né? E ele pesa só 2% do nosso peso total. Então, é muita força para a gente conseguir aprender alguma coisa. Tanto nós, ainda imagina quem tem baixa escolaridade, quem nunca leu um livro. Então, a força é muito maior para isso. Nossa, fiz uma... Muito bom, Antes de passar para as perguntas, acho que é bem importante. Nós estamos vivenciando, nesse momento, um divisor de águas em duas situações, né? A primeira, eu vou sair um pouco aqui, depois eu volto, que é no financiamento agrícola. O próprio AgroPlus e a EBS está aqui, tem parceiros Nest aqui também na figura do Leonardo, né? Algumas instituições conseguiram obter recentemente um selo de boas práticas agrícolas do MAPA, onde os produtores que aderem a bons programas de práticas agrícolas vão receber financiamento reduzido na próxima Plano Safra, 25-26, de 0,5% a 1% na redução de juros. Assim como o Banco do Brasil também já oferece para a gente, eles que nos procuraram, para oferecer a isenção daquela taxa de risco, né, para os produtores que são aderentes a programas de boas práticas como esse. Então, nós estamos vivendo nesse momento no Brasil algo inédito e muito desejável, que é o financiamento agrícola de empresas que eu represento, assim como instituições financeiras, né, como o Banco do Brasil, de reconhecer propriedades rurais com bons critérios socioambientais e oferecer redução de juros significativos. E o outro divisor de águas que vocês estão vivenciando aqui nesse momento é a capacitação em larga escala de funcionários, família e proprietários rurais. Então, hoje nós temos esses dois marcos a serem comemorados. Excelente. Eu queria passar para as perguntas. Alguém gostaria de começar? Acho que a gente tem uma aqui. Acho que dá tempo de fazer umas duas. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns e sensacional tudo que vocês apresentaram. Eu fiquei com várias curiosidades, mas vou levantar uma só aqui. Depois a gente fala em off. Mas um ponto que passou na minha cabeça aqui é com relação a esses 2 milhões de trabalhadores rurais, alguns produtores, donos da terra, outros trabalham para alguém. As questões cadastrais, vocês já têm um cadastro minimamente completo desse público ou tem uma base, tem um telefone que é da propriedade, um WhatsApp, né? Que é da propriedade e então um impacto adicional dessa implementação também vai ser complementar o cadastro? Como que está essa base de dados? Isso me chamou a atenção, eu não podia sair daqui sem essa pergunta. A parte do cadastro eu vou deixar para o CropLife responder, mas, por exemplo, essas fazendas que nós compramos e financiamos soja, todas elas possuem um banco de dados, né? Então nós temos inclusive a geolocalização da propriedade rural, quantos funcionários trabalham, nós temos um checklist que mostra se ele tem passivo ambiental ou social, até em nível de direito trabalhista, se não figura também na lista do IBAMA de embargos ou de trabalho escravo, se tem sob a opção unidade de conservação terrestre indígena. Então, nós temos um raio-x da propriedade. Às vezes o produtor até falou comigo, vocês vêm aqui na fazenda, vocês esqueletam a minha fazenda. É o verbo esqueletar, né? Não existe, mas eu gostei dessa analogia. Agora, em relação aos aplicadores, eu vou deixar para quem entende do assunto. Rubens, boa pergunta. Os 2 milhões, tá, é o número que o IBGE ele informou o mapa, tá, isso entre 2021 e 2022, de que teriam esses 2 milhões de CPFs ligados ao agronegócio, né? Então, assim, ele não veio nosso,
tá? E nós também, né, como eu falei, nós não temos os CPFs dos agricultores, né, nós não temos o acesso a eles, e sim, né, ele vem através das associadas, né, distribuidores, cooperativas, da parceria, e até para você ter ideia, o cadastro no nosso site, né, no Conecta, para fazer o treinamento, a gente pede a informação, assim, as mais básicas, é o nome, CPF e o celular. A gente não tem, né, a gente não quer ter esse cadastro, ele não é da CropLife, tá? Ele é números que serão entregues ao Ministério da Agricultura. Agora vai? Tá. Meu nome é Claudinei, é super interessante assim, a metodologia, levando em conta o dia a dia de um trabalhador rural, né? É diferente, é uma situação realmente diferente, e ter essa empatia aí é super importante para o aprendizado deles. Meu ponto um tratorista tem uma série de treinamentos normativos, que quando a gente faz, não faz nada a mais do que a lei trabalhista tá pedindo, né? Essa metodologia vale, eu falo assim, os tratoristas que têm esses treinamentos normativos, como a NR31 já citada, essa metodologia, uma vez aplicada, conta como um treinamento feito? Tem que ter o reconhecimento do mapa. Bom, existem treinamentos que são oficializados pelo Ministério da Agricultura. Eu vou dar um exemplo prático, né? Se você faz um treinamento, que é muito comum da Jacto, né? Falando na mesma linha aqui do herbicida, alguns fiscais do trabalho, ou algumas auditorias que fazem certificação internacional, não aceitam, mas se for pelo Senar, é aceito. Então, no caso do AgroPlus, a gente tem parceria com órgãos oficiais que são reconhecidos pelo governo. E, então, a gente evita qualquer problema ou frustração do funcionário também. Muitos desses treinamentos de empresas privadas são excelentes, mas se não tiver a chancela do mapa, teria dificuldade de comprovar o número, né? E no caso também, né, do aplicador legal, também tem nós vamos até um limite do certificado, e o certificado, o agricultor tem que entrar no GovBR e o mapa da carteirinha, mas o curso é validado pelo mapa, tá? Inclusive, eles também vão colocar na plataforma do mapa o treinamento online, que a princípio, né, ficou assim, são treinamento online, não presencial, porque o Senar também é nosso parceiro, os órgãos, né? Então são várias modalidades de treinamento. E aí, como eles viram essa praticidade e o alcance que isso pode ter, também vai ficar, ainda não está, né, dentro do mapa, mas vai entrar, e eles que são, né, eles dão o ok final, vem deles, não é nosso. Olá, boa tarde. Meu nome é Emerson. Primeiramente, parabéns aí pela inovação e pela iniciativa. Acho que capacitação é necessário sempre, né? A dúvida minha é o seguinte, apesar de ter esse número de 2.000 pessoas que trabalham no agro, a gente vê que fazendo as pequenas produtoras, a gente tem escassez, né? A gente não tem produtor para trabalhar, né? Então, assim, se existe no programa de vocês alguma iniciativa, né, de chamar essas pessoas para o campo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as gerações não querem mais trabalhar em campo, né? A maioria sai para a cidade, não volta, os pais ficam ali, né? E a gente tem essa escassez, né? E se o programa de vocês tem algum incentivo, ou seja, de chamarem essas pessoas para trabalhar no campo, né? Lógico, com a capacitação, né? Porque eu vejo aqui, tipo, é uma escola, porém se não tem aluno, né? Não tem como capacitar. Então essa é a minha pergunta. A sua pergunta é muito pertinente. Nós estamos vivendo o êxodo rural há 30 anos no Brasil. E lá corrobora, inclusive, com o que eu comentei dos produtores rurais só terem alternativa de contratarem até ex-presidiários, né? Aí, inclusive, tem mais um detalhe. Boa parte dos funcionários rurais não querem mais pernoitar na fazenda. O produtor rural tem que viabilizar um ônibus para buscar na cidade, levar na propriedade e voltar no final da noite, que o cara quer jogar sinuca e tomar a cervejinha dele antes de voltar no dia seguinte para a propriedade rural. Então, há uma escassez
muito severa no campo. E mais, se você não trabalhar a questão da sucessão familiar, hierárquica, para passar de pai para filho, boa parte das gerações, né, também não quer se dedicar à propriedade rural. Uns viram médicos, outros engenheiros. Então, nós temos, sim, na Abiov e nos programas que nós conduzimos, uma preocupação gigantesca, não só na qualificação desses funcionários, né, na motivação deles, mas também na sucessão familiar. Porque se não tiver isso, a escassez vai ser cada vez maior. E isso pode ser um ponto de estrangulamento na nossa produção. E a população hoje está envelhecendo mais, né? A qualidade de vida vai aumentando. Então, a base não é tão mais larga da pirâmide no Brasil. Isso são desafios que nós vamos enfrentar e vamos ter que debater e ter soluções não só privadas, mas públicas também, se nós quisermos ter um agro competitivo nas próximas décadas. Foi muito bom o seu ponto, bem levantado. E não são 2.000 vezes 1.000, 2 milhões. Né? E complementando na nossa tecnologia, o nosso aplicativo tem um banco de talentos que o pessoal que faz a capacitação, ele recebe o certificado. Esse certificado ele pode tanto baixar no celular e procurar empregos e dizer que ele está certificado por tais e tais competências, né? Mas a gente também tem o banco de talentos, onde eles vão ganhar mais estrelinhas ou mais qualificação conforme eles fazem mais cursos conosco. Também você me fez lembrar que hoje um dos motivos mais talvez eficientes para atrair o funcionário para o campo é você oferecer qualidade de vida para ele, oferecer dignidade. Então isso passa por uma moradia adequada, um alojamento que respeite a NR31, né? Um refeitório que ofereça uma alimentação de qualidade, que tenha água potável, que tenha uma área de vivência, né? Depois do trabalho de campo, você possa confraternizar ali minimamente entre os colegas de trabalho. Então, hoje precisa dessa preocupação. Por exemplo, o atual presidente do Conselho da Abiov é o Blairo Maggi. Nós atendemos a fazenda, a maioria pequena, mas atendemos lá a fazenda Tanguro, tem 130 mil hectares, tem 2 cinemas. Por quê? Porque tem 2 cinemas? Porque tem 20 mil funcionários. Então, é uma forma que ele faz de investir pesado para oferecer qualidade de vida, oferecer cultura, treinamento e também manter essa mão de obra no campo. Pode ser um exagero, pode, mas hoje é uma realidade. Tá? Grandes propriedades investirem na qualidade de vida, na dignidade dos seus funcionários. Pessoal, a gente está chegando no nosso limite de horário, então eu queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente até aqui, principalmente dos nossos painelistas, né, Gladys, Bernardo, Cláudia, sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai encerrar agora, mas eu quero convidar todo mundo para o nosso happy hour agora e também para se conectar aqui com os painelistas. Eu sei que tem muitas outras perguntas para vocês fazerem, mas já vou colocar eles à disposição aqui para conversar com vocês depois. Muito obrigado. Gostou do conteúdo? Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e dos próximos eventos. Até a próxima!